Você sabia que os cartórios promovem ações sociais? Nesse programa nós vamos falar sobre um projeto especial que estamos apoiando. Confira. Olá, hoje estamos com um programa especial dedicado a ações sociais. Como você está vendo aqui, a gente tem essa camisa que representa a nossa campanha do Sinoreg, que é a campanha Cartórios pelo Bem Social. Em Goiás inteiro, os cartórios estão promovendo várias ações solidárias, ações sociais que estão agora unificadas e gerando muito engajamento, um impacto maior positivo na vida das pessoas. E hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente o Francisco, que é organizador de um desses projetos que a gente tem como parceria agora, que é um projeto muito bacana. Ele vai explicar para a gente como que isso começou, como que se desenvolve. É importante conhecer para a gente ver e divulgar, para quem sabe conseguir mais apoios para eles conseguirem manter e fazer crescer esse projeto que está sendo muito bacana. Então, Francisco, bem-vindo aqui à ATC para conversar com a gente. Obrigado pela vinda. E queria que você primeiro explicasse da onde começou a ideia de fazer um projeto social. Bom, o projeto O Instituto Levanta-te Anda, ele começou no ano de 2019, ali com crianças. Mas antes disso tudo, a gente começamos o trabalho em 2018. É um trabalho voltado praticamente na assistência social. Começamos fazendo ali um trabalho de resgate com moradores de rua, nos hospitais. E aí, devido à pandemia, né, a coisa foi se prolongando, veio a questão lá dos escalonamento, fechamento, dos locais, né, e aí a gente resolveu fazer um trabalho com as crianças, que hoje é um trabalho que já vem desde o ano de 2019. Começamos ali com 25 crianças, hoje nós estamos com um total hoje de 146 crianças no trabalho social. Mas vamos com calma, você falou 2018. 2018. Você começou esse trabalho em 2018. 2018. E o que te levou a querer fazer um trabalho social? O que me levou a fazer um trabalho social, que eu sou fruto de um trabalho como esse. Né, eu sou ex-morador de rua, já fui usuário de droga, e através justamente desses trabalhos sociais que é feito de resgate com moradores de rua, dá certo, funciona, e sim, há uma esperança para aqueles que não estão lá ainda. Olha que história interessante, um exemplo de vida. Infelizmente você teve nessa situação de rua por um tempo. Conta mais isso, é até importante dar esse exemplo. Quanto tempo que você passou nessa situação de rua até conseguir sair disso aí? Bom, eu comecei começar do princípio, né? Comecei como usuário de droga no ano de 2006, por aí. Na época eu tinha uns 17, 18 anos. E fiquei durante 10 anos envolvido nas drogas. Aí pensava que se você mudasse de lugar, poderia acabar se libertando das drogas. E a coisa não funciona bem assim. Isso foi aonde, Francisco? Isso foi, comecei do Maranhão, eu sou maranhense, no Maranhão. Né? Isso, sou fruto do Maranhão, nascido, criado lá, aí vim para cá à procura de melhora de vida. Chegando aqui, pensei que as coisas iam mudar e, como se diz, a questão das amizades, quando eu me vim da fé de mim, já estava morando na rua. No Maranhão você não chegou a morar na rua? Não, no Maranhão não. Lá você era um estudante, tinha uma vida normal quando começou a usar drogas? Quando eu comecei, sim. Eu estava na escola, época de escola, estava no segundo ano do ensino médio. E aí até para ser um recado para os jovens, né? Como é que foi esse início? Começou só por diversão? Você achou que não ia ter problema nenhum e foi cada vez ficando mais? Como é que foi isso? Começa assim. Geralmente essas questões ela começam em festa, em baladas. Você vai para uma festa, talvez ali pelo momento, o calor do momento com os amigos, tem os amigos ali usando, aí te oferece. Aí você pega por experimentar, vem aquele é um novo, né? Aquele é algo novo, você quer experimentar, tá vendo os amigos, todo mundo fazendo, e aí você acaba indo também, né? E aí, como se diz, eu comecei pela festa, porque estava na balada, não, tá aqui, tá só na festa, estava tudo bem. Porém, não ficou só aí. Aí comecei um final de semana sim, outro não, depois já comecei a usar todo final de semana, depois já passei a usar com mais frequência, de repente comecei a usar antes de ir para a escola, e por fim, a cada vez mais foi se aprofundando. Acabou te atrapalhando em tudo na vida. Atrapalhando em tudo na minha vida. E você veio para Goiânia para tentar uma vida nova? Tentar uma vida nova, mas quando eu vim de lá para cá também já era usuário. Já era usuário? Comecei no cigarro, passei para maconha, depois da maconha passei para o crack. Cocaína usei algumas outras vezes, mas aprofundei muito no crack mesmo. E aqui em Goiânia, você chegou e não conseguiu um emprego rápido? Como é que foi isso? Como é que você ficou na situação de rua e cada vez mais com drogas? Eu sempre fui uma pessoa que sempre trabalhei.
Lá quando comecei, eu ainda tinha forças para trabalhar, né? Comecei de lá para cá, ainda tinha forças, usuário de droga, eu mantinha assim, um padrão dentro de mim, que enquanto eu estivesse mantendo o vício, trabalhava e mantinha o vício, não dava para resolver. Mas eu pensava que não era viciado até então, né? Eu até achava assim que eu não era viciado. Até que um dia, quando eu vim me dar fé por mim, quando eu cheguei aqui no Goiás, que aí eu não tinha família perto aqui, não tinha parente, como se diz, não tinha mais ninguém para estar ali corrigindo, conversando, eu achei, não, agora eu tô livre, tô solto. Cheguei aqui, quando eu vim me dar fé por mim, eu já estava morando na rua. E aí foi no ano de 2013, por aí. Em 2013, você nunca tinha morado na rua antes? Não. E como foi que aconteceu isso de você ter que ficar na rua? Difícil, dolorido, triste e cada vez mais droga. O mundo das ruas é uma oportunidade para tudo aquilo que você pensar de ruim. Você comentou comigo antes que você tinha um emprego morando Sim. na rua, você trabalhava de segurança. Vigiava carro. Eu vigiava carro ali se eu não me falando no setor Leste Vila Nova ali, tinha um ponto de um posto de combustível abandonado e também tinha uma caixa econômica na Avenida Anhanguera. E eu ficava ali com um grupo de moradores de rua. Eu ficava ali, era morador de rua, vigiava carro, vigiava moto, para poder manter aquela vida que eu tinha. E pessoas em situação de rua são algumas pessoas que a gente também ajuda, como outros projetos sociais. Como que é essa vida na rua, das pessoas que moram, como é que é o dia a dia? O que você gostaria de falar sobre isso? O dia a dia, ele é um pouco meio rotineiro. Quando a Caixa Econômica abria, que abria por volta das 10 horas da manhã, e ali eu já levantava e ia lá vigiava carro. Aí já começava o dia por ali, por volta de meio-dia, a gente tinha meus colegas que estavam ali vigiando também, a gente fazia uma chamada da vaquinha, a inteira, comprava já o primeiro carotinho de pinga, né, e ali já ficava, né, e ali já começava o dia por ali. Aí você ficava vigiando o carro, e aí quando dava umas 4 horas da tarde, que era quando a caixa fechava, aí eu pegava o dinheiro que eu tinha ganhado por ali, em torno de 70, 80 reais. Aí acabava o trabalho. Aí acabava o trabalho ali, naquele momento. Certo. Aí ali eu já ia pra biqueira, pra boca de fumo, já usava droga, o meu dinheiro todinho que eu tinha ganhado ali, já usava droga. E aí logo em seguida acabava aquele efeito ali, e ali ficava das 5 até umas 7, 7 e meia por aí. Então gastava todo o dinheiro que você ganhava, que eram uns 70 reais, gastava nas drogas. E isso já era umas 8 da noite, acabou o dinheiro e o efeito da droga também já tinha passado. Eu ia para um outro ponto que eu tinha de vigiar carro. E voltava a trabalhar de novo? Voltava a trabalhar novamente. Aí eu ia para um outro ponto, que era um restaurante, aí lá eu vigiava carro, da hora que eu chegava até mais ou menos meia-noite, pegava o dinheiro, que aí dava em torno de mais 90, 100, 120 reais vigiando o carro, descia para a biqueira de novo e usava a droga até 3, 4 horas da manhã. Isso é interessante saber. E como que era para você se alimentar? Eu vou dizer para vocês algo, que um morador de rua em si, não vou dizer que ele falte comida, porque realmente falta, digamos, principalmente os domingos, finais de semana, geralmente falta comida. Mas tem comida. Se você parar para pensar, tem. Se você chegar numa panificadora, numa padaria, ali você vai pedir um pão amanhecido, o cara te dá. Por volta de meio-dia, a questão do almoço, do arroz, um feijão, você vai no restaurante aí, você chega por volta de umas 2, 3 horas da tarde, com certeza que na hora da limpeza ali, sobra um arroz, sobra um feijão, o cara dá para você. Então a comida, geralmente, o morador de rua, ele consegue nos estabelecimentos? Sim, sempre consegue. E para dormir, como é que era para dormir na rua? A dormida era bem mais complicada, que você tem que, como diz, tem que dormir com o olho aberto e o outro fechado. Você tem medo tanto da polícia e tanto medo dos próprios outros moradores de rua, né? Igual já tive eu estar dormindo ali no setor Vila Nova, ali perto da Avenida Independência, a própria polícia me acordar com bomba, sem mais sem menos dormindo lá, e o policial de noite passou, tipo, fazer graça, jogar bomba, então assim, é um monte de fatores. Então, quando é na hora de dormir, geralmente a questão mais difícil, né, é a questão das amizades, igual eu já falei, né, a questão da amizade, você saber escolher bem a pessoa que você anda. É isso que eu ia te perguntar, então assim mesmo, na rua acabam se formando grupos, não é isso? Grupos. Geralmente tem o grupo de pessoas que trabalham, né, que, igual eu falei, tem aqueles que vendem balinha, o bombom na rua, né, e aquele que vigia carro, igual eu gostava muito de vigiar carro. Tipo assim, eu sempre, até falo isso, as pessoas brincam comigo, que eu sou muito enjoado, a questão de limpeza.
eu sempre falo para mim assim, essa questão de limpeza, do cara ser morador de rua, andar sujo ou talvez fedendo, isso é uma questão de higiene pessoal, não tem nada a ver com morador de rua. Tem como na rua a pessoa ter alguma higiene? Como é que é? Conta isso aí pra gente. Como é que faz pra... Olha, eu particularmente, quando eu morei na rua, dá lá para umas 9, 10 horas da noite, geralmente os postos de combustível fecham, né? E fica um guarda lá. Eu chegava nos guardas, pedia os guardas ali, enchia ali os 3, 4 garrafas PET de 2 litros, chegava lá e pedia a garrafa lá para encher a garrafa, caçava um cantinho mais escuro, um local. Eu sempre que você pode observar que todo morador de rua ele tem uma mochila, uma sacola, ou ele tem um local que ele guarda as coisas dele, todo morador de rua ele tem um local. E eu sempre andava com desodorante, eu sempre tinha escova de dente. Mas aí o morador de rua ele anda com aquilo o tempo todo? Ou ele deixa num lugar? Eu tinha o meu andava comigo. Tinha que andar com as coisas, porque se você deixar em algum lugar... Só não o colchão e a coberta que não andava comigo, eu deixava num certo local. Ninguém mexe. Mas sempre vai, de vez em quando você vai lá, você sempre fica perto de onde você dorme. Certo. Geralmente todo morador de rua, ele fica geralmente perto de onde ele dorme, né? E aí de vez em quando um ia lá, dava uma sondada, se ninguém não mexeu nas coisas, que sempre tem uma panela, tinha umas coisas de fazer comida às vezes. Então dentro dos moradores sempre tem gente que realmente trabalha de alguma forma e tem gente também que vai pro lado errado, né? Sim, tem morador que cata reciclagem também, né? Sempre tem essa parte também. Tem aquele que zela do local, do ambiente que você tá ali dormindo, tem aquele que fica só para ali, que aí aqueles que estão fora trabalhando, leva a droga para aqueles que estão lá, que pagam com droga, né? Com uma caixa com bebida, né? Tá ali. Ou seja, se eu conseguir 1 litro de pinga, eu levava para lá, para beber todo mundo junto ali, tá compartilhando com os demais. Já distribui as tarefas. E sim, que aí você fica zelando, você zela, você limpa, cuida. Que sempre tem aquele que é, como eu disse, aquele cara mais calmo que não consegue dialogar com as pessoas, né? E vamos falar agora de uma parte boa, né? Como é que você saiu dessa vida de rua? Como é que foi que você conseguiu? Resgate. Resgatado por um trabalho social, semelhantemente esses que você faz hoje, que eu já vi muitos trabalhos daqueles que você faz nas ruas, de entregar comida. Certa vez, no ano de 2014, eu cansado já, um ano na rua, já cansado, e aí apareceu o pessoal entregando sopa na rua, e aí, de repente, a mulher, por mais pouco antes daquele horário, eu tinha falado para um colega meu, eu falei assim, cara, eu tô cansado dessa vida, eu já não consigo mais, eu já tô nas últimas, essa aí pra mim virou uma rotina e eu já tava cansado já. E eu falei assim, ó, eu vou dar um jeito na minha vida, E aí, na mesma noite, a gente tá conversando mais cedo, na noite, lá por volta das 9, 10 horas da noite, chegou o pessoal entregando sopa e a mulher perguntou pra mim se eu queria mudar de vida. Perguntou se eu queria sair daquele local. E eu fui e falei, quero e preciso, né? E fui e abracei a causa. Como que é o trabalho dessa moça que apareceu? Era um projeto? Projeto chamado Centro de Reabilitação Chico Xavier. Você falou que ela te perguntou se você queria, aí você falou, quero sair dessa vida. Aí como que foi esse resgate? Como é que eles fizeram? Aconteceu dessa forma. Aí ela perguntou se eu queria, e aí ela marcou comigo assim, como naquele dia ela estava entregando sopa, não tinha como me levar, ela falou assim, olha, amanhã, 11 horas eu vou estar aqui para te buscar, para te levar para casa de recuperação. E dali pra frente, a minha vida já mudou. Dali pra frente, já fiquei tão ansioso, Aí eu fiquei na minha, eu falei, tudo bem, eu vou te aguardar. E ela foi, me aguardou, ela me deu um papelzinho, que era um telefone dela. Então te levaram para um centro de reabilitação? Foi, no outro dia. No outro dia, ela foi lá me buscar, me levou pro centro de reabilitação. Esse centro de reabilitação tinha um convênio com eles, alguma parceria? Não tinha. É de graça? Pelo que eu soube, foi de graça. E ela fez um compromisso, a doutora, né, a doutora Lucimar, um abraço para ela, a doutora Lucimar, que é uma grande pessoa, ela fez um compromisso, né, de estar lá, fazendo todos os meses, ela está ajudando lá a instituição, com cesta da forma que ela poderia, para poder me manter lá. E assim também eu fiquei. Ela ajudava com a cesta, ela ajudava muitas vezes com higiene pessoal, que é uma coisa, né, que precisa, e assim ela ficou. Bom, então vocês estão vendo aqui na tela o contato desse projeto da Lucimar. Sim. Caso queiram ajudar, está aí o contato no vídeo nesse momento. E merece, né? Porque o trabalho deles, a gente está vendo aqui um resultado. Desse trabalho. E não é só você, né, Francisco? Aposto que tem outros moradores de rua que também saíram. No mesmo dia você teve eu e teve outra moça também, que ela levou também. No mesmo dia você é a moça. E ela está bem também? Não sei, mas agora com ela eu perdi o contato, não tive mais, né? O trabalho excelente. Isso foi em que ano? 2014. 2014. Então, em 2015 você já era outra pessoa, já estava de volta. Eu fiquei 1 ano e 2 meses internado.
1 ano e 2 meses? 1 ano e 2 meses internado. Quando eu saí no ano de 2015, pro mês de agosto, logo em seguida já minha vida mudou a partir dali. Uhum. 2014 para cá, não usei, não bebi mais, minha vida já mudou. Em 2015 eu conheci minha esposa. Já casei, só mudando. E aí depois se empregou? Sim, dentro da casa de recuperação. Arrumei um trabalho, dentro da casa de recuperação, eu estava lá internado, e aí um colega meu, que a gente tinha muito tempo de infância, a gente foi e conseguiu um contato, estava trabalhando na empresa, perguntou se eu queria trabalhar, cheguei no pastor da época da casa, que era o coordenador, pedi autorização para ele, e aí arrumei o trabalho e estou lá até hoje. Como é que foi, então, que você começou a fazer esse projeto e executar eu acho que era um sonho seu, né? A partir do momento que você se viu recuperado, você quis passar isso para os outros também, né? Como é que foi esse início? Em 2018, 2017, minha esposa, nós morávamos no local, nós mudou de bairro e foi morar em Aparecida. E aí, chegando lá, a gente começou a congregar numa igreja, a igreja ela tinha um trabalho social, e a gente foi e pegou amor para aquela obra. Começamos lá, nos identificamos com o trabalho também, porque eu já sou fruto, e eu percebi que realmente eu precisava fazer algo. E a gente começamos a fazer esse trabalho social. Começamos no morador de rua, começamos ali também com os hospitais, entregando cachorro-quente, e conseguimos ter êxito, conseguimos resgatar. Isso foi em quando? Em 2018. 2018. Então o início foi entregando comida? Entregando comida também, justamente igual eu fui resgatado. Aconteceu também da mesma forma. Fiz esse mesmo trabalho. E na rua sempre, nos locais que você mesmo ficava? Não. Quando a gente começou em Aparecida, porque a Aparecida ela é um pouco mais carente nesse trabalho, por incrível que pareça. Goiânia ela é muito grande, mas Goiânia, graças a Deus, é uma terra fashion relacionada a instituições que ajudam moradores de rua. Mas em Aparecida já é um pouco mais carente, né? E como você bem falou, mais do que simplesmente entregar alimentos, é importante ter uns trabalhos mais efetivos a longo prazo, não é isso? Para tentar reinserir a pessoa no meio social, para que ela possa andar com as próprias pernas. E com base nesse pensamento, acho que foi com base nisso que você criou esse projeto que hoje está em andamento, num local próprio. Como é que foi a criação desse local que vocês fizeram? Como é que foi o início? O trabalho hoje, o Instituto Levanta-te Anda, porque quando nós começamos na rua, a gente começou sem nome. Vou te explicar para você entender. Nós começamos sem nome ali, levando comida para os moradores de rua. Fica uma coisa assim meio complicada. As pessoas ficam assim sem identificação, fica aquela coisa assim meio com o pé atrás. Deu uma volta de casa, eu lembrei de uma passagem que tinha na Bíblia que dizia assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aí a gente colocou o nome do projeto. Projeto Levanta-te e Anda. E aí vocês então começaram a focar em crianças? Crianças. E o projeto é feito em que local? O projeto hoje ele é feito lá em Aparecida de Goiânia, no setor Rosa dos Ventos. É uma área que a gente tem lá. A gente construiu, está em fase ainda de construção, de acabamento. Uma área que a gente construiu. Uma área top demais. A gente hoje lá começamos na nossa sala, né? Começamos ali com 25 crianças. Depois passamos para 35, foi até então na época da pandemia. Depois passamos para 60, porque as próprias crianças, elas já falavam para os seus próprios pais dizendo que era bom. Eles gostaram tanto de ir que falavam: ó pai, mãe, lá é bom, a instituição é muito boa, vamos também. E os próprios pais começaram a frequentar a instituição. E tudo isso se iniciou então em 2020, no início de 2020? 2019, das crianças. Com as crianças. Tudo isso se iniciou então em 2019. 2019. O Levante-se e Anda, aí virou lugar fixo. Instituto Levanta-te Anda, lugar fixo. Levante-te e Anda. E lá as crianças, elas encontram apoio em que atividades? Hoje as crianças lá, nós temos aulas de karatê, que é gratuita também, né? Tudo de forma gratuita, aula de karatê. Temos aula de reforço escolar, escola bíblicas dominicais. Temos trabalho de gincana, trabalho em equipe, que nós valorizamos muito justamente isso. A criança aprender a trabalhar em equipe com as demais outras crianças, o respeito. E lá é tudo absolutamente sem custo para a criança, não é isso? Para a família que usa. Totalmente gratuito e voluntário. A aula de reforço escolar ela começa às 7h30 da manhã. A criança já na chegada ela tem o café da manhã, que é servido ali para as crianças. Lá para as 10h30, nesse intervalo de tempo da aula de reforço escolar, por volta das 10h30 é servido um almoço para eles. E todas as sexta-feiras do último mês, ou uma sexta-feira de 15 dias, dependendo do professor, como os alunos estão no decorrer da aula de reforço escolar, a criança, a gente coloca o pula-pula.
e deixa eles brincar. Nós temos brincadeira para eles, divertir, brincadeira para eles poderem elaborar isso, para poder brincar, para ajudar ele também. E hoje em dia, quantas crianças tem lá? O total, Hoje, assim? no total, em todas as atividades, nós temos um total hoje de 146 crianças hoje. 146 crianças 146, frequentando constantemente a instituição. E você tem uma ideia, assim, só de forma geral, para a gente entender o custo mensal, mais ou menos, para manter isso tudo? Rodrigo, fica em torno aí de uns 5, 8 mil reais. 5 a 8 mil reais por 5 mês, a o 8 custo mil reais, hoje. se fosse para colocar tudo, da forma geral. Só que assim, com comida hoje, nós em torno de uns 4 mil reais, 5 mil reais de comida hoje lá. Atualmente Porque vocês tem estão gastando, lanche, então, 4, 5 mil reais. O ideal seria 8 mil para conseguir. Porque tem a energia, tem a alimentação das crianças que toma café, tem almoço. Durante a noite, que é o trabalho que a gente tem da Escola Bíblica Dominical, serve janta também. E como que vocês conseguem, então, arcar com esse custo? Tudo através de doações, tudo. Igual a gente começamos, eu mais a minha esposa, a gente não tirando do nosso próprio bolso. Hoje, para manter, ela é feita através de doações, você pode doar pelas contas da instituição, ou pessoalmente lá também você pode levar uma cesta, alimentos. Quem tiver interesse de conhecer, pode ir lá e conhecer o projeto, não é isso? Pode ir lá conhecer, fica no setor Rosa dos Ventos, tem a Aparecida de Goiânia, né, que é o local lá fixo que a gente tem esse trabalho lá hoje. Tá certo, está aparecendo aí para o espectador como o Pix, né, como fazer essa doação e também o endereço da instituição, que é importante conhecer e saber o que você está ajudando, né, saber que é um projeto sério. E tem aulas também não foi citado ainda, mas tem aulas de violão. Tem aula de violão vai ter também. De teclado, tem de teclado também, perfeitamente, também lembrar, né? Tem de bateria. Que a gente começou recente, aí acaba esquecendo. Realmente também tem aula de música também. Tem aula de música. De canto, instrumentos, tem violão, bateria, teclado também. É muitas atividades lá. Estamos tentando ver se eu consigo trazer também um judô e também uma aula de balé. Até conversei com algumas pessoas para ver se a gente consegue também trazer. De karatê já tem, né? Karatê já tem. Estamos tentando aí ver se a gente consegue fazer aula de futebol também lá para as crianças também. Aumentar o leque de oportunidades. Com certeza. O projeto é muito bacana, vocês viram algumas imagens enquanto a gente falava aqui do projeto. Então é algo realmente que vocês estão de parabéns. Você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que estão assistindo a gente? O recado que eu deixo, nunca perca a esperança. Sempre tem uma esperança para aquele que dá fôlego de vida. Talvez ninguém é um vaso que não mereça uma oportunidade. Às vezes a gente olha, vê as pessoas por aí, e fala assim, essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa já é um caso perdido. Não. Você pode acreditar que ainda há uma esperança. A gente teve aqui um exemplo, então, vivo, né, de como as coisas podem acontecer na nossa vida, e todos estão sujeitos a isso, todos estão até altos e baixos. E ainda bem que tem seres humanos que se preocupam com outros e dedicam um pouco de tempo e tentar trazer um alento para as pessoas e principalmente tentar trazer de volta para uma vida mais saudável, como foi seu caso. Sim. E a gente aqui dos cartórios, nós estamos com essa campanha no estado de Goiás e um dos parceiros nossos passou a ser a Levanta-te e Anda. É uma entidade que a gente percebeu a seriedade, que é bacana. E quem tiver interesse de conhecer um pouco mais da entidade, está aí na tela para vocês o endereço, o Instagram e todos os dados. E também confiram as nossas ações sociais dos cartórios, os cartórios pelo bem social. A gente tem o Instagram, tem o site e o canal do YouTube também da ATC Goiás, que é usado para isso. Então, Francisco, agradeço pela presença aqui. Obrigado, Rodrigo. Tenho certeza que vai ser útil para quem vira essa entrevista, é uma experiência de vida sensacional, diferente, vocês estão de parabéns e que tenha um crescimento maior do que já tem. Obrigado, agradeço a vocês pela sua oportunidade, eu sempre deixo lá, eu prefiro que a pessoa, em vez de mandar mensagem, vai lá conhecer o trabalho, conhecer de perto, você conhecer fica até melhor de você estar ali junto com a gente, conhecer as necessidades da Cabra Precisa, que realmente necessita. E está de porta aberta. E é muito bom, estamos juntos. Precisando, estamos à disposição. Então esse foi o nosso programa de hoje, no Cartório Especial, um programa dedicado à solidariedade, com o Francisco, com a entidade Levanta-te e Anda. Esperamos vocês no próximo programa. Até mais. É no cartório que eu vou registrar minha presença, é no cartório que o mundo vai saber da minha letra, é no cartório que eu não vou poder esconder meu